Opa, e aí pessoal, não sei vocês, mas um dos manhwas que eu mais gosto é manhwas de reencarnação, né? Que é aquela pessoa, aquele personagem puto, aquele personagem fodão, ele acaba reencarnando, né? E eu decidi fazer esse top 5 manhwas de personagens que reencarna, né? Espero que gostem, entendeu? Standard of Reincarnation. Tudo começa num dia chuvoso, né? E nasce uma criança, né? E o pai dessa criança está olhando para essa criança e logo menos ele diz assim, uma criança, uma coisa nojenta nasceu. E naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, nasceu outra criança, em outro lugar. E essa criança, ela era uma criança abençoada, né? Deus, pelo próprio Deus da espada, e ele nasceu com um corpo muito abençoado. Enquanto essa criança do nosso começo, né, que era a criança que o pai dizia criança nojenta, ela nasceu com defeito, ela nasceu sem um braço. Né? E eles eram de uma família de espadachins, né? E mostrava assim as duas crianças, uma nasceu totalmente abençoada e o outro nasceu totalmente defeituosa, né? Só que nessa família existe uma regra que que os filhos têm que lutar com os irmãos ou com os parentes mais próximos para herdar lá o trono, né? E o filho desse cara que chamou o filho de nojento, ele nasceu sem um braço, né? Então, tipo, tudo nesse menino ia ser difícil, né? Aquele menino que nasceu no mesmo dia que ele, no mesmo horário, ele começou a andar mais cedo, né? O outro demorou mais, o outro nem um ano, ele com nem um ano ele já andava, né? Já sorria, tipo, ele tinha uma presença enorme. Enquanto isso, o que não, o nosso protagonista que nasceu sem um braço, ele demorou mais tempo para andar, né? Enquanto o outro já andava, ele demorou mais tempo para andar. E a família desse nosso protagonista entrou em estado deplorável, né? Porque tipo assim, eles utilizam os filhos para poderem crescer na vida. E o menino nasceu com uma desvantagem enorme, nasceu sem um braço. Né? Esse menino percebeu que ele era totalmente menosprezado. Então, para agradar a mãe dele e o pai dele, ele acabou entrando num grupo de artes marciais, né? O pai dele acabou mandando ele para esse grupo de artes marciais. Só que esse menino que nasceu no mesmo dia que ele, que nasceu abençoado pela mana, nasceu abençoado pelo Deus da espada, ele menosprezou e maltratou esse nosso protagonista, né? Tanto que todo dia ele chicoteava o nosso protagonista, né? E todo dia ele batia no nosso protagonista, né? Todo dia. O nosso protagonista era o único ali no meio de todo mundo que desafiava ele. Mesmo o nosso protagonista sendo tendo desvantagem, ele desafiava, né? E esse cara, ele todo dia nosso protagonista desafiava ele, desafiava. E nosso protagonista ia tentando evoluir. Mesmo nosso protagonista passando pelo inferno, né? Só que esse cara lourinho, que nasceu abençoado pela mãe e tudo mais, ele começou a se envolver com mulheres, começou a, tipo, beber muito. Então ele acabou negligenciando os treinos. E ele acabou negligenciando nosso protagonista, mesmo assim continuou treinando tudo mais. Mas mesmo assim, mesmo, você sabe o gênio, né? Gênios são gênios, né? E esse cara conseguia derrotar nosso protagonista mesmo assim. Só que nosso protagonista treinou tanto que nosso protagonista um dia conseguiu derrotar esse cara. Ele conseguiu. Só que, tipo, nosso protagonista estava muito feliz, porque pela primeira vez ele conseguiu derrotar o cara, né? Depois de 29 anos ele conseguiu derrotar aquele cara, o Kanji. Nosso protagonista conseguiu derrotar ele, né? Nosso protagonista teve tudo de desvantagem, mas conseguiu. E esse cara, ele acabou, tipo, acabou esfaqueando nosso protagonista pelas costas. E nosso protagonista viu, você não aguenta perder e todo mundo viu sua derrota. Só que esse cara, ele acabou acusando nosso protagonista de ter abrido um contrato com o demônio. Porque, tipo, ninguém acreditava. Pô, o cara foi derrotado sempre. E do nada ganhou, né? Então, tipo, todo mundo acreditou que nosso protagonista tinha realmente vendido a alma pro demônio, né? Pra poder ganhar poder. Só que nosso protagonista não fez isso. E ele acabou sendo torturado e tudo mais, né? E mandado pra uma cela pra ser torturado e tudo mais. E os pais do nosso protagonista, que odiavam ele, falou que realmente ele fez isso, né? E nosso protagonista, ele viveu naquela cela lá totalmente angustiado. E nosso protagonista morreu de fome praticamente. E ele acabou morrendo de fome, né? E ele acabou reencarnando no corpo de um menino, né? E esse menino, por incrível que pareça, ele é da família desse cara que nosso protagonista lutava, né? E nesse corpo que nosso protagonista nasceu, ele tem os dois braços, ele nasceu num corpo abençoado, né? Só que esse menino que nosso protagonista nasceu, ele era muito fraco, né? E ele ia ter que passar pela aquela mesma coisa que ele passou quando ele era mais novo, né? Que era o duelo lá entre herdeiros, né? E agora o nosso protagonista vai fazer de tudo pra mudar a história, como é que foi contada, porque todo mundo ainda acha que aquele nosso protagonista do passado lá que tinha só um braço, ele era um demônio, que fez contrato com um demônio, e ele vai tentar mudar essa história, né? E usando as artes marciais e tudo mais, você vai conseguir ou não é com vocês. Já o nosso próximo manhwa é Dan Reincarnation.
O que acontece? Tudo começa com o herói e o seu grupo de 4 amigos indo enfrentar o Rei Demônio, né? Eles chegando no castelo do Rei Demônios, né? A sábia, a santa, o corajoso e o herói e o Amael, né? O estúpido. O nosso herói, ele é o Velmote, né? Só que no começo você pensa que o Velmote é o protagonista que vai reencarnar. Só que na verdade quem vai reencarnar é o Amael, né? O que acontece? O herói, ele ia ser atingido por uns demônios chefes lá, né, do Rei Demônio. E o nosso herói, o protagonista que vai reencarnar, ele acaba entrando na frente do herói ali, né, que é o Velmote. Ele acaba entrando na frente do Velmote. E o que acontece? Ele acaba morrendo. E naquele momento, né, ele começa a agradecer o herói, dizendo que, pedindo desculpa, ele começa a agradecer a maga, ele começa a agradecer todo mundo, né? Só que na verdade temos uma grande reviravolta. Na verdade, ele acaba reencarnando e ele acaba lendo aquilo como fosse uma história, né? E ele acaba falando, porra, eu não fiz isso, não foi isso que aconteceu. Eu não falei dessa maneira. E aí ele fala, por que eu sempre tenho que ser retratado como estúpido? Eu tô sendo retratado como estúpido nessa história, né? Aí ele fala, se eu soubesse, se não fosse anônimo, eu ia matar a pessoa que escreveu isso. Mas voltando aqui. E o que acontece? Ele tava todo puto lá, né? E ele viu que ele nasceu nessa família. Ele nasceu como descendente direto da família do Velmote, que é o herói, né? Que era o rival dele, que ninguém sabia. Só ele sabia que esse cara é rival dele. Aí o que acontece? Ele reencarnou nessa família. E agora ele vai ter que descobrir o motivo dele ter reencarnado. Só que antes dele descobrir, ele tem que passar pelo teste da família. E nessa família, as crianças ali, né, parentes próximos e tudo mais, elas têm que lutar entre si pra ver quem vai herdar o poder do Velmote, né? Pra ver quem vai herdar o legado dele. E pode escolher uma das armas dele e tudo mais. E agora ele vai tentar fazer de tudo para ganhar esse legado. E ele também vai fazer de tudo para poder descobrir o porquê dele ter reencarnado depois de tantos anos, né? Dele ter voltado à vida. Por que o universo deu essa chance pra ele. Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. A Val Things Became a Crow. Ou, de todas as coisas, se tornou um corvo, né? O que acontece? Tudo começa no zoológico, né? E nossa protagonista, ela tá contando, né? Sim, é uma mulher. Nossa protagonista, ela tá contando, né? Como que ela foi parar limpando as jaulas dos predadores, né? E ela conta que ela sempre amou predadores, ela ama predadores. Porque o predador em si, ele tem um instinto predatorial que é até sexualmente falando, né? Ela fala, até ela sente sexualmente falando, né? Que ela acha muito excitante. E o que acontece? Aí mostra como que ela foi parar ali, né? Que uns supervisores dos predadores acabou deixando ela ficar ali por um tempo, né? E ela amou a situação. Só que ela tá tão distraída que ela esquece que ela entrou numa jaula de uma pantera. Porém, ela não olhou pra ver se essa pantera estava presa. E essa pantera acaba matando ela, né? E ela acaba reencarnando. Só que de todos que ela podia reencarnar, ela reencarnou como um corvo, né? Aí ela, pô, por que eu não me reencarnei como um predador, né? Vai me reencarnar como animal? Me reencarna como um predador, né? E ela ficou puta, porque, tipo assim, ela reencarnou como um corvo, não um animal carniceiro. E o que acontece? Ela acaba falando assim, vou procurar algum humano, quem sabe se o humano pode fazer um contato comigo, pode me tratar como um pássaro, né? Mas só que o corvo, todo mundo sabe, como é visto como um carniceiro, como os piores tipos possível, né? E ela acaba indo procurando e ela acaba vendo os orcs. Só que nesses orcs acaba falando sobre o humano e ela acaba achando esse humano. Esse humano, o humano sabe que o corvo é sinal de morte, então ele pensa que o corvo tá ali para esperando ele morrer, né? Só que o corvo acaba ajudando as pessoas, acaba ajudando ele, né? E o corvo é nossa protagonista. Ela acaba ajudando ele e ela vai ajudando ele pouco a pouco, vai se aproximando dele, né? E agora ia nos mostrar a história do protagonista, e nos mostrar por que a nossa protagonista tá aí, né? Nossa protagonista, que ela reencarnou como um corvo. Ela tá aí porque ela tem que ajudar esse cara a virar, voltar ao trono como rei, né? Porque ele foi traído pelo irmão dele. Se ela vai conseguir ou não é com vocês tem que ver, né? Essa história é boa, eu tô lendo também. E vamos ver como é que vai dar essa aí. Porque nossa protagonista acabou reencarnando nessa novel, né? De série de príncipe, princesa, né? E ela ficou puta porque ela reencarnou como um corvo, não como uma princesa, né? Ela fica até puta. Pô, todo mundo reencarna como um princesa, como um rainha, e eu reencarnei como um corvo, né? Reavene Demon, ou demônio celestial. Há muito tempo atrás, um grande ferreiro famoso que produzia armas para todo mundo e acabava vendendo para todo mundo, né? Ele acabou tendo uma guerra no reino de Kiro. E ele acabou produzindo muitas armas para esse rei. E como as suas armas eram muito boas, né, e a guerra terminou,
o rei acabou, né, nomeando aquele ferreiro como um barão, né? Aí é nos mostrado que tinha uma pessoa contando essa história pro nosso protagonista, né? Que é o Roman, né? E esse cara, ele perguntando lá pra esse cara por quê, contando toda a história ali daquele reino, né? E ele estava perguntando quem era ele, o que que era ele. Ele fingiu que ele tinha meio que uma amnésia, né? Clássica de protagonista, né? Aí ele finge que tinha uma amnésia. Ah, eu tenho uma amnésia, eu quero que você me explique tudo o que aconteceu. Só que aconteceu, nosso protagonista, na verdade, não é esse cara, né? O Raymond, ele acaba morrendo, né? E esse cara acaba reencarnando no corpo do nosso protagonista. Esse cara que reencarnou, ele é o demônio celestial, ele é o cara mais impiedoso do mundo, né? E tipo, e agora ele vai fazer de tudo para poder tirar essa fama de preguiçoso, de lixo, né, do Roman, que ele reencarnou, o Dimitri, né? E vai tentar trilhar um caminho na qual lógico, ele é um cara que quer guerra, ama a guerra, ele vai tentar querer dominar aquele mundo como o mais forte. Quando ele descobre que tem níveis de poder ali, né, que tipo assim, você pode virar um espadachim mais forte que o outro, ele começa a treinar, mudar esse corpo para transformar num corpo de um guerreiro, né? Lógico, no começo todo mundo fica desconfiado e tudo mais, mas ele acaba indo, evoluindo pouco a pouco, né? Mostrando para todo mundo, né? Tanto que chega uma menina lá que tem uma proposta de casamento com ele, essa menina acha um lixo, não gosta dele e tal, porque acha que ele ainda é aquele cara lá, sem escrúpulo, né? Só que na verdade ele já é outra pessoa, ele é o demônio celestial. Então agora ele tanto que ele acaba até ele mesmo acaba por conta própria cancelando o casamento, né? E ele vai fazer de tudo agora para tentar tirar, dar mais títulos para a família dele, mostrar pro pai dele que ele mudou, né? Mas só que não é mais ele, né? Mas mostrar pro pai dele que ele mudou, mostrar para as pessoas que ele pode evoluir e tal. E vai tentar mudar as pessoas daquela terra, dar mais conforto para essa terra ali, né? Na qual ele vive, né? Livrando das pessoas ruins, né? Se ele vai conseguir ou não chegar lá pra frente e se tornar o mais forte daquele mundo, aí é com vocês, pessoas. Tem que ver esse mangá. Esse mangá é bom. Reformation of the Debbie Noble. Tudo começa, né, com um homem estranho chegando numa vila. E as pessoas ficam tipo assim, quando todo mundo que mora em cidade pequena sabe como é que é, né? Quando chega alguém novo, todo mundo fica parecendo fofoqueiros, né? Aí todo mundo fica assim e tal. Tanto que o subchefe da vila acaba ficando meio tipo assim, será que esse cara é perigoso? Será que esse cara não é perigoso, né? Só que ele vê que esse cara, ele vê as crianças imitando esse cara, né? E quando ele vai olhar, ele vê o nosso protagonista balançando aquela espada lá, né? Ele vê um homem lá balançando a espada, né? E o que acontece? Esse cara que tá balançando essa espada, né? Ele acaba percebendo, o subchefe da vila, que esse cara não era perigoso. Então o que aconteceu? Ele acaba deixando quieto. Ele acaba meio que deixando quieto aquela situação, né? E todos os dias, passando mês e mês, até que chegou um momento que esse cara virou o chefe da vila, né? O antigo chefe morreu, ele virou chefe da vila. E ele, todo dia, ele ia lá, olhava o nosso protagonista, ele olhava a pessoa lá, né? Que seria o nosso protagonista, nós achávamos que seria o protagonista. Olhava essa pessoa balançando aquela espada. E ele continuou olhando, até que um certo dia, quando ele já estava meio idoso, esse cara acabou morrendo. Ele viu lá o cara morrendo, ele foi lá dar uma olhada de novo para verificar o cara. Ele viu que esse cara morreu. E o que aconteceu? Tudo começa agora, né? O nosso protagonista, né, é esse jovem que tá dormindo. O nome dele é Irene. Ele acaba tendo esse sonho desse cara que balançava a espada. Ele acaba tendo esse sonho. E o que aconteceu? O nosso protagonista, ele ficou todo doido. Aí chegou um servo dele e fala assim: me deu uma espada na mão, tem que pegar uma espada, né? E ele vai correndo lá no alojamento, tanto que os guardas ficam até intrigados, porque todo mundo conhece ele no reino, com o nosso protagonista, como um preguiçoso, né? Como um preguiçoso. Então, vê ele pegando assim, tanto que ele vai lá no estojo e pega a maior espada que tem ali, né? Que é a espada que normalmente estaria na mão daquele cara lá que tava segurando a espada no começo do episódio aí, no começo do manhwa. E esse cara, e nosso protagonista vai lá e começa a balançar a espada, porque, tipo assim, não conseguia, era como se fosse algo agoniante, né? E ele ficava lá balançando, né? E no começo ele ficava por 30 minutos, daqui a pouco ficou horas e horas, e mesmo com o corpo dele muito dolorido, ele não conseguia parar. E ele não entendia essa sede de segurar naquela espada ali, entendeu? Tanto que todos os manhwas que eu apresentei agora foi reencarnação. Essa não, ele reencarnou a vontade do cara nele. O cara reencarnou a vontade. O cara não reencarnou no corpo do nosso protagonista, ele reencarnou a vontade dele no corpo do nosso protagonista. E o nosso protagonista, né, ele tava lá tanto balançando a espada lá que chegou um cara, né, que veio lá de um reino mágico para recrutar a irmã do nosso protagonista, que era uma maga.
Só que esse cara acabou olhando o nosso protagonista e ele, tipo assim, de todo mundo que ele olhou ali, ele viu o nosso protagonista tinha alguma coisa no nosso protagonista, tipo, como fosse uma vontade enorme, né? E ele acaba falando com o pai do nosso protagonista pra levar nosso protagonista para um reino de espada, pra ver se conseguia libertar essa vontade do nosso protagonista. Porque nosso protagonista do nada, um dia pra noite, de um preguiçoso, virou um cara que tinha uma vontade enorme de conquista e segurar naquela espada ali, né? Aí o que acontece? Nosso protagonista agora ele vai ter que ir lá pra esse reino, estudar mais sobre a espada, sobre a esgrima, né? Aprender mais sobre a espada, aprender a fortificar o corpo dele. No começo ele vai passar por muita dificuldade, né? E ele vai conseguir pra ele poder descobrir por que esse cara fica aparecendo nos sonhos dele, porque esse cara fica fazendo com que ele balance aquela espada, né? Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoas têm que ver. Esse manhwa é muito bom, né? Recomendo, ele tem uma nota muito boa também, entendeu? Então, boa sorte aí, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, curtido e comentem aí se vocês querem ver mais manhwas, né, com esse estilo, se vocês querem que eu diminua também o nível de explicação, porque tipo, às vezes eu acabo me empolgando e acabo explicando, demorando muito na explicação, né, porque eu acabo me empolgando. Mas se vocês gostarem, deixa o like, comente, compartilhe e botem aí nos comentários se vocês, o estilo de manhwa que vocês querem ver, né. Eu vou voltar a fazer eu vou botar, nos próximos manhwas eu acho que eu vou botar mais cultivo, porque eu não tô botando muito manhwa de cultivo, eu vejo muito manhwa de cultivo, né, mas boa sorte aí, vamos lá. E otakus e otakas, estamos aí.